Saudações, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas sobre direito da família e para hoje eu trouxe um tema bastante importante e pertinente naquilo que são as questões jurídicas. Na verdade, quando falamos daquilo que é do ponto de vista acadêmico, acaba por não ter bastante utilidade, mas a nível prático, o Conselho de Família é na verdade um dos institutos jurídicos muito, mas muito importante naquilo que é a tomada de decisão do juiz a nível de qualquer expediente jurídico familiar. Exatamente, como eu disse há pouco, o nosso tema de hoje girará em torno daquilo que é o Conselho de Família. Portanto, eu convido-lhe a assistir o vídeo até o fim para que possa efetivamente aprimorar e terem atenção do quão importante é este instituto. Se for novo no canal, quero desejar-lhe boas-vindas e convidar-lhe já a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativar o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que subimos vídeos novos e, caso queira, compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e, desta maneira, contribuirmos para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, sou Jorge Reis e este é o Jusbia. Bem, como eu disse há pouco, o nosso tema hoje vai girar em torno daquilo que é o Conselho de Família, que é um órgão muito, mas muito importante. Porém, antes mesmo de entrarmos para esse tema, como já tem sido habitual, quero em primeira instância tecer aqui algumas considerações. Na verdade, não vou aqui reclamar, não vou aqui resmungar de mais nada, né? Eu acredito que no vídeo anterior já falei sobre tudo aquilo que é necessário quanto à vossa interação no nosso canal. Portanto, não volto mais a tocar nesses aspectos, nem nada relacionado, né? Vamos deixar a vida seguir e assim será melhor. No entanto, quero eu aqui convidar-lhes, né, se efetivamente quiserem, nós vamos no dia 25, no caso no sábado, realizar no nosso Instagram. Infelizmente, queria que fosse aqui no YouTube ou no Facebook, mas a nossa convidada só pode fazer a utilização do Instagram, então faremos lá a nossa live, né? Live essa que terá como tema central aquilo que são as transformações das sociedades comerciais. Exatamente, nós já temos aqui aulas em torno daquilo que são as pessoas coletivas e falamos sobre as sociedades comerciais. Algumas vezes essas sociedades comerciais podem sofrer metamorfoses ou transformações, no entanto o nosso tema vai incidir sobre essa questão. Se quiser saber mais, se quiser se inteirar mais, se quiser efetivamente ter domínio sobre as questões das sociedades comerciais, aconselho a ver essa nossa live. Na verdade, convidamos a doutora Patrícia Adão, que é uma expert na matéria e vai comigo compartilhar muitos conhecimentos consigo e, portanto, convido já a lá estar no dia 25 às 19 horas no Instagram. Vai ser a partir do nosso Instagram, 5, acho que é @jusbia25. Vai. E em todo caso, eu vou deixar aqui na descrição o nosso Instagram, siga-nos, de modo aqui no dia 25 possa efetivamente ter acesso a essa live. Não obstante a isso, já sabem que depois da live nós poderemos retirar lá do vídeo e trazer aqui para o YouTube também. Mas se quiser ver em primeira mão, quiser fazer algumas questões, né, relacionadas ao tema, pode efetivamente assistir a live no dia 25 de setembro. Desculpa, 25 de setembro é o meu aniversário, na verdade é 25 de junho, para que possa efetivamente ter atenção a isso. Pois, sem mais delongas, para hoje nós falaremos efetivamente sobre o Conselho de Família e, no entanto, em primeira instância, falaremos sobre a noção e o alcance social que esse instituto jurídico tem. Por outro lado, falaremos sobre a sua natureza consultiva. Posteriormente, sobre a constituição e indicação do Conselho de Família, o funcionamento do Conselho de Família no que diz respeito ao próprio processo. Falaremos, para finalizar, sobre a intervenção do Conselho de Família, tendo certo que essa intervenção pode ser obrigatória e poderá ser também facultativa. Perfeito. No entanto, numa primeira análise e numa primeira abordagem, a gente vai efetivamente olhar para aquilo que é a noção do Conselho de Família. Meu caro, o que é um Conselho de Família? Na verdade, eu já estive aqui a argumentar muitas vezes que o Conselho de Família é um órgão, perfeito, é um órgão criado
pelos Estados, a fim de auxiliar na administração da justiça e também poder melhor aconselhar as partes intervenientes no caso, de modo a que possa ser tomada a melhor decisão possível por parte do tribunal, porque o legislador entendeu que o Conselho de Família é efetivamente um órgão, do ponto de vista tradicional, africano e angolano de forma especial, que muito contribui para aquilo que é o desenrolar de uma certa família. Então trouxe aqui o Conselho de Família para efetivamente auxiliar o tribunal na administração da justiça. Mas vamos lá já perceber e entender o alcance social desse Conselho de Família. Numa primeira abordagem temos aqui um conceito, atenção, são conceitos são na verdade algumas ideias, né, que nós vamos retirar, e no entanto dessas várias ideias você pode efetivamente depois chegar à sua conclusão. No entanto eu cheguei a essa conclusão, trouxe aqui este conceito, você pode ter outro conceito e outros autores poderão ter também outros conceitos sobre essas questões, portanto não há problema nenhum, desde que estejam efetivamente elencados os elementos essenciais, é suficiente para que possa efetivamente trazer aqui o seu conceito, a sua noção sobre direito da família, sobre o Conselho de Família. No entanto, o Conselho de Família, como eu ia dizendo, é um órgão com características para contribuir de forma determinante para a manutenção da comunicação e harmonia dentro da família e assim desempenhar um importante papel para alcançar a união da família e a sua longevidade. Perfeito. Permitam-me, por favor. Pois é. Então, o Conselho de Família tem esse dever, não é? Vai aqui contribuir para aquilo que é a manutenção e a união familiar. Não obstante a isso, do ponto de vista jurídico, o Conselho de Família não tem simplesmente esse dever de unir ou de manter a longevidade da família. Na verdade, muitas vezes o Conselho de Família é chamado no processo para poder efetivamente influenciar e auxiliar o tribunal na tomada da decisão, de modo a que o seu parecer acaba por ser mas tão importante, que através dele o tribunal pode decidir de um lado ou do outro. Daí é que o Conselho de Família é chamado muitas vezes no processo. Atenção, quando nós falamos de Conselho de Família aqui, falamos efetivamente dentro de um processo como tal, processo ou ação, se preferir. No entanto, esse Conselho de Família tem um alcance social, claramente que tem um alcance social. Por quê? Porque o Conselho de Família, como eu ia dizendo anteriormente, vem das tradições africanas, não é? No entanto, uma primeira abordagem gira em torno, efetivamente, deste órgão ser coadjuvante na administração da justiça. Perfeito, meus caros. Nós, quando lemos para a nossa Constituição da República, quando falamos sobre os órgãos que administram a justiça, em primeiro lugar colocamos quem? O tribunal. Temos não só o tribunal, mas também outros órgãos, como a Ordem dos Advogados, o próprio provedor de justiça. Temos também o Ministério Público. Perfeito. No entanto, todos esses órgãos ajudam ou auxiliam naquilo que é a manutenção da justiça. No entanto, quando olhamos para questões familiares, imaginem que as questões familiares são mas tão sensíveis que, em algumas vezes, para nós podermos decidir, só a aplicação da lei não é essencial. Portanto, é necessário também que chamam-se aqui os membros da família, de modo a que eles possam efetivamente dar o seu parecer naquilo que é aquela lei concreta. Portanto, o Conselho de Família é chamado nessa vertente, porque só a aplicação da lei é essencial, o tribunal tem que aplicar a lei, tem que olhar para essas questões todas, mas existem outros elementos pelo facto do direito familiar ser tão sensível, que é necessário efetivamente que se chamem alguns órgãos, algumas instituições que possam ajudar, e o Conselho de Família é efetivamente tido em conta por causa disso. Por outro lado, temos também que o Conselho de Família é uma realidade na sociedade tradicional angolana. Não obstante aqui, muitas vezes são chamadas as reuniões familiares. Perfeito, meus caros. Para tudo e mais alguma coisa, as famílias angolanas, em norma, fazem reuniões familiares. Perfeito. Se o indivíduo quiser casar, o que acontece? Reunião familiar. Se o indivíduo quiser divorciar, o que acontece? Divorciar entre aspas, né? Na verdade, quando falamos aqui de divórcio, estamos a olhar do ponto de vista processual, do ponto de vista legal, não é? Mas algumas vezes estamos a falar de separação, tal como é, né? Porque muitas vezes as pessoas unem-se, nem sequer contraem o matrimônio e
para essa união ocorrer, há a famosa sentada familiar, não é? Por outro lado, se já não quiserem estar juntos, há a famosa sentada familiar, o indivíduo engravidou, há a famosa sentada familiar. Portanto, as reuniões familiares são mas tão importantes que o nosso legislador, que efetivamente aprovou a lei número 1/88, que é a lei que aprovou o Código da Família, teve isso em conta e trouxe aqui para o nosso ordenamento jurídico angolano. No entanto, o Conselho de Família emerge efetivamente dessa questão. Por quê? Porque o direito à família tem que ver também que com a Constituição das Relações de Direito Familiar, falamos não obstante a isso que é o casamento, o parentesco, estamos a falar da própria adoção, não é? A união de facto, não é? São relações que constituem direitos e deveres recíprocos entre as partes. Por outro lado, também pode aqui extinguir direitos. Perfeito, falamos do divórcio, é um modo de extinção de uma relação jurídica familiar. Estamos a falar também da própria morte, é uma forma de extinção da relação jurídica familiar. No entanto, todas essas questões são tidas em conta e, no entanto, é necessário, em determinadas circunstâncias, que a gente vá buscar efetivamente o direito da família, vá buscar o conselho de família para que possa influenciar na tomada de decisão. Porque, muitas vezes nós verificamos os indivíduos, para poder reconhecer a união de facto, têm que estar juntos de forma consecutiva durante 3 anos. Perfeito. Então eles vêm ao tribunal e alegam, sim, nós estamos juntos durante 3 anos e, no entanto, podemos reconhecer a união de facto. Pois é. Mas se o tribunal ficar só por isso, olhando para a lei, cumprir os seus requisitos, ok, então vamos aplicar. Se ficar só por isso, estaria a pecar. Daí é que é necessário chamar, às vezes, o Conselho de Família, de modo a que o Conselho de Família confirme se eles estão ou não estão juntos de forma consecutiva durante esses 3 anos. E a decisão e aquilo que for o parecer desse Conselho de Família vai ser tido em conta no momento do tribunal reconhecer ou não reconhecer a união de facto. Atenção, isso é só um exemplo. Lá mais para frente nós vamos entender outras circunstâncias em que pode o Conselho de Família ser chamado. Para darmos sequência ao nosso tema, trazemos agora a questão da natureza consultiva. Exato. Meus caros, isso é mais do que óbvio, né? É mais do que óbvio. Eu já estou aqui a referir várias vezes que o tribunal ou o Conselho de Família simplesmente influencia na decisão. Por quê? Porque a decisão, a priori, pertence a quem? Ao tribunal. E o tribunal é isento, não é? É imparcial, é independente no que diz respeito às suas funções, aos seus princípios jurisdicionais, nos termos da nossa Constituição da República de Angola. No entanto, porém, deve, na decisão, obedecer alguns critérios e pode, efetivamente, o tribunal ou o Conselho de Família influenciar na decisão. Influenciar na decisão, auxiliar na decisão. No entanto, esse auxílio que o Conselho de Família dá ao tribunal não é vinculativo, não é executivo, não é obrigatório, é meramente consultivo. Porquanto, este parecer, como eu disse, pode ou não ser acatado pelo tribunal. Se o tribunal entender que, na verdade, não obstante ao parecer do Conselho de Família ser favorável, sim, há 3 anos, mas que há aí algum conluio, há aí alguma circunstância que não pode ser tida em conta para reconhecer aquela união de facto, então o tribunal não vai reconhecer. Portanto, daí é que se vem a questão. Em norma, o Conselho de Família dá o seu parecer, que é meramente consultivo, não é executivo ou vinculativo. Porém, se o tribunal não entender ou não aceitar esse parecer, não é? O tribunal deverá, com certeza, fundamentar o porquê de não ter aceitado. Portanto, vamos lá ler aqui rapidinho. Diz o seguinte: as deliberações do Conselho da Família ou de Família não têm um caráter executivo, mas sim meramente opinativo, pois trata-se de um órgão que dá o seu parecer sobre a causa em apreciação, mas que não decide a questão. Porém, a posição por eles tomada pode sim influenciar na apreciação da causa pelo tribunal. É basicamente aquilo que eu já aqui estive a dizer. E atenção, é um órgão. Quando falamos de órgão é porque existem ali várias pessoas. No entanto, se essas várias pessoas vão tomar uma decisão,
para quem estuda direito administrativo, sabe que as decisões grupais ou as decisões de órgãos colegiais não são são feitas através de deliberações. No entanto, o órgão, Conselho de Família, vai deliberar sobre uma certa matéria. No entanto, seu parecer é meramente é meramente opinativo e não executivo. Perfeito. No entanto, o tribunal não está adstrito ao parecer do Conselho de Família, pois, de acordo aos princípios que regem a função jurisdicional, só tem que decidir de acordo com a sua convicção, mas se entender que deve afastar o parecer do Conselho de Família, terá de fundamentar os motivos. É basicamente aquilo tudo que eu já aqui discorri. Então, estamos aqui simplesmente a salvaguardar aquilo que já foi dito aqui. Portanto, dando sequência, vamos então agora analisar a questão da constituição do Conselho de Família. Para tal, é necessário que nós vamos primeiramente para a lei, não é? E, na verdade, já conseguem ver aqui, basicamente, que o Conselho de Família é constituído por 4 membros. No entanto, para dar respaldo legal a essa nossa afirmação, temos que ir para o Código da Família. Perfeito. Código da Família, temos aqui... Não temos, calma aí, família... não tenho aqui. Prontos, vamos lá. Código. Tá aqui. Pois é, temos aqui o Código de Família. Vamos lá abrir o nosso Código da Família para que possas efetivamente ter aqui ideias, luzes sobre aquilo que estamos aqui a abordar. No entanto, o Código de Família está aqui. Vai ser aberto por nós. E o seu artigo 16 efetivamente aborda sobre o Código, sobre o Conselho de Família. Pois, é um órgão muito, mas muito importante, o Conselho de Família. No entanto, o nosso legislador preparou aqui apenas 4 artigos que falam sobre ele, né? Mas nesses 4 artigos, efetivamente, nós temos as linhas mestras, as linhas básicas sobre isso. Artigo 16, por exemplo, estabelece que o Conselho de Família é o órgão consultivo do Tribunal nas ações de natureza familiar previstas nesta lei. Não é? Número 2. Para além dos casos de intervenção obrigatória, pode o Tribunal, a requerimento das partes, e sempre que tal justifique, fazer intervir o Conselho de Família em qualquer das ações previstas nesta lei. Perfeito. Artigo 17º, Constituição do Conselho de Família, era esse que a gente quer ler 17º. O Conselho de Família é constituído por 4 pessoas. Perfeito. Significa que em norma, essas pessoas não devem ter nenhum interesse no processo. São 4 pessoas apenas. Deve estar me questionado, Jorge, se forem 5, não pode. Se forem 6, não pode. Se forem 3, não pode. Tem que ser efetivamente 4 pessoas. Ok? Só essas 4 pessoas é que podem ser, então, membros do Conselho de Família. É composto por 4 elementos e não mais do que isso, nem menos do que isso. O artigo 17 é claro, no entanto, essas pessoas devem ser efetivamente isentas no processo. Não tem que ter nenhum interesse no processo. Não tem que ser partes no processo. Por outro lado, como deve ser feita essa escolha? Essa escolha deve ser feita, primeiro, por meio de parentes. Parentes, atenção, temos aqui no nosso canal um vídeo sobre parentesco, meu caro, vai lá ver, parentesco vai encontrar basicamente as linhas e os graus. Eu tenho aqui a te dizer, parentes preferindo os de graus mais próximos, né? Por exemplo, o pai é meu, tem o grau em relação a mim, primeiro grau, no entanto, se for entre um irmão e um pai, eu devo chamar quem? O meu pai, porque tem o grau mais próximo. Não é? Se for entre um irmão e um tio, eu devo chamar o meu irmão, porque tem um grau mais próximo. Se for entre um tio e um primo, devo chamar o tio, porque o tio tem um grau mais próximo. No entanto, é basicamente nessa perspectiva que quando nós vamos indicar ou vamos escolher os nossos representantes do Conselho de Família, devemos ter em conta efetivamente essa questão. Por outro lado, temos ainda o cônjuge e os afins. Perfeito. Né? Sabemos nós que o cônjuge é, na verdade, aquela pessoa com a qual a gente constitui o matrimônio. Não é? Por outro lado, os afins são aquelas pessoas que vão estar vinculadas a nós pelo casamento ou pelo facto da existência desse casamento com o nosso cônjuge. Né? Tudo isso nós já podemos encontrar no canal. Também temos um vídeo sobre a afinidade. No entanto, quando falasse de afins, é efetivamente a afinidade. Também temos aqui um vídeo sobre casos práticos, onde abordamos basicamente sobre essas questões. No entanto, se não existir aqui
cônjuge, né, ou até pode existir, porque em norma as ações, todas as ações, a gente vai aprender isso daqui a pouco. Na verdade, eu convido já também para o nosso vídeo do próximo sábado, vídeo sobre as competências dos tribunais. Falaremos isso em sede de processo civil. No entanto, quando fala-se efetivamente das ações a nível familiar, elas devem ser interpostas ou intentadas junto dos tribunais mais próximos ou da residência das partes, né? Imaginemos que, e muito acontece isso, eu, por exemplo, estou agora em Luanda, o meu pai e a minha mãe que preferem, no que diz respeito ao momento de a gente escolher, né, em relação a outros parentes, estão eles todos no BIE. No entanto, se eu tiver que intentar uma ação a nível familiar, eu deverei dar primazia a quem? Não é? Deveria dar primazia aos meus pais, mas assim não ocorre. Logo, os meus pais estão lá, algumas vezes os meus irmãos também estão lá. Não sou casado ainda, não é? Não sendo casado, não tenho afins. Como é que fica essa questão? Não é? Daqui a possibilidade de incluirmos ou escolhermos as pessoas que estão no círculo das relações das partes. Círculos o que é? Vizinhos, amigos, não é? Colegas, que têm efetivamente uma certa intimidade conosco, poderão algumas vezes serem chamados e fazerem parte do conselho de família. Então, é basicamente aqui uma exceção àquela questão das relações jurídicas familiares, ok? E muitas vezes acontece isso, e nós sabemos que em Angola, muitas vezes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, são mais famílias do que os nossos próprios familiares de sangue, sabem disso, né? Então, nessas circunstâncias, a gente pode escolher nestes termos. E também podemos efetivamente olhar aqui para o nosso Código de Processo Civil, o nosso Código da Família, né, que diz aqui, o número 1 ainda, que não sejam partes na ação, escolhida entre parentes, preferindo os de grau mais próximo, o cônjuge, os afins e, na falta destes, as pessoas que convivam com as partes. Então, convive. Quem convive comigo? Meu vizinho convive, minha colega convive, os meus amigos convivem, portanto, eles podem sim ser chamados como membros do Conselho de Família. Perfeito. No entanto, vai aqui agora a questão da representação equitativa. Atenção, eu vou ler primeiro o código, né, que diz o seguinte: na Constituição do Conselho de Família, o Tribunal deverá, sempre que possível, garantir a representação equitativa das partes, de cada um dos companheiros de união de facto e das linhas maternas e paternas de parentesco. Perfeito. E nós vimos há pouco que a nossa Constituição deverá ser feita com base a quê? Com base a 4 integrantes. Perfeito. Então, se vai existir aqui se vão existir 4 integrantes, então deve existir uma partilha ou uma representação equitativa, nos termos do número 2 do artigo 17º. Porquanto, se estivermos perante uma relação de cônjuges ou de união de facto, então cada indivíduo deverá fazer-se representar por quê? Por dois membros do Conselho de Família. Perfeito. Significa que eu vou indicar 2, sou o cônjuge, e a outra parte vai indicar 2 porque é a cônjuge também. Por outro lado, nas relações paterno-familiares, atenção, relações paterno-familiares, estamos aqui a falar de relações de pai e filho, mãe e filho, se quiserem, mãe e filho e filha. Enfim, nessas relações, em norma, deve-se garantir também a representação equitativa, ou seja, devemos ter o mesmo números, ou seja, 2 membros de cada, no que diz respeito ao Conselho de Família. Por quê? Porque vamos ter não só os familiares da linha da mãe, mas também os familiares do pai, ou seja, os familiares da linha materna e da linha paterna. Nos outros processos, nas outras ações familiares, vai ser a mesma coisa, no entanto, tem sempre que estar salvaguardado a equitatividade daquilo que é a representação no Conselho de Família das partes que estão envolvidas no processo ou na causa. Dando sequência, temos então a indicação. Né? Como é que deve ser feita a indicação dos membros de família, dos membros do Conselho de Família? No entanto, essa indicação deve ser feita em norma pelas partes. Né? As partes vão indicar quem querem que efetivamente sejam os seus representantes no Conselho de Família. Se estes não o fizerem, ou se tivermos perante um processo onde o Ministério Público seja parte, então é o próprio Ministério Público que faz a indicação.
Não é? Se, no entanto, estivermos perante um processo, atenção, quando as partes nomeiam ou indicam os membros do Conselho de Família, devem fazê-lo na sua peça processual respectiva, ou seja, o autor falará junto da sua petição inicial, né, e o requerido fará então isto dentro daquilo que é a sua contestação. Muitas vezes os advogados não têm isso em atenção e as partes também muitas vezes desconhecem, porque a maior parte dos processos familiares correm trâmites sem efetivamente a constituição de advogado, algumas vezes pelo Ministério Público, outras vezes as partes dão entrada mesmo assim, porque não há, algumas vezes, sabemos nós que quando falamos aqui sobre patrocínio judiciário, existem ações em que é dispensada a constituição de advogados, então o processo tramita sem advogados, eles desconhecem, no entanto o tribunal percebe a partir daqui é um processo onde é obrigatória a constituição do Conselho de Família, ou então uma questão que é importante efetivamente a intervenção do Conselho de Família e, no entanto, notifica a outra parte. Mas, claro, verificamos aqui na petição inicial, não nomearam ninguém, então nomeiam no prazo de 5 dias o membro do Conselho de Família, ok? E eles não fazem, não acatam essa ordem, no entanto, não acatando esta ordem, o próprio tribunal, depois de notificar a parte, envolvidos 5 dias, fará então a nomeação do tribunal ou a indicação dos membros do Conselho de Família. Aí está, meus caros. Conseguem perceber mais ou menos que essa indicação é trifásica na medida em que as partes envolvidas no processo, atenção, falamos aqui sobre partes ou sujeitos processuais em sede de processo civil e lá verificamos efetivamente que os sujeitos são 2, mas em determinadas circunstâncias poderão ser 3 porque o tribunal aparece aqui como um indivíduo neutro, não é? Mas não obstante a isso pode intervir como acontece nesse caso concreto. O artigo 18º fala efetivamente sobre o que eu estava aqui a explicar. Os membros do Conselho de Família serão indicados pelas respectivas partes. Na falta de indicação, deverá ser o tribunal a nomeá-los, recolhidas as necessárias informações, podendo substituí-los quando for necessário. Perfeito. No entanto, o Ministério Público intervém quando? Intervém quando seja parte num processo. Perfeito. Meus caríssimos, vamos assim dar sequência àquilo que é a nossa abordagem, não é? E já falamos efetivamente sobre a Constituição e indicação do Conselho de Família. Vamos agora para um outro tema que é inerente ao funcionamento do membro ou do Conselho de Família. Como é que funciona o Conselho de Família no processo? Na verdade, este funcionamento surge efetivamente em função daquilo que é a necessidade de pareceres de outros sujeitos, de outros indivíduos que efetivamente conheçam as partes no processo. E, no entanto, esses indivíduos, quando vão junto do tribunal, deverão fazer um juramento. Perfeito, um juramento como qualquer outra parte. Não é? Todos os indivíduos que vão fazer declarações junto do tribunal deverão, em norma, fazer um juramento. E esse juramento pode ser feito em nome de Deus ou pela nossa honra. Não é? Isso depois o juiz questiona e você responde daquilo que efetivamente mais lhe vale. Se mais vale a sua honra, então juras em sua honra. Se mais vale Deus, então faz o juramento em nome de Deus. Tudo isso nós podemos encontrar consagrado nos termos dos artigos 559, 593 e 635, todos do Código de Processo Civil. Eu não vou fazer a leitura, que é para não perdermos mais tempo com isso, mas você pode efetivamente ir lá no Código de Processo Civil, verificará efetivamente essas normas a indicarem que, em norma, todos aqueles indivíduos que devem prestar declarações junto do tribunal devem, sim, prestar juramentos. Depois, temos aqui ainda que os membros do Conselho de Família devem agir com base na verdade, na justiça, na boa-fé e devem proceder com isenção e com espírito de neutralidade. Perfeito. Não é o facto de você estar como membro do Conselho de Família, convocado pela parte, por uma das partes, que só vai efetivamente defender os interesses daquela parte. Na verdade, o que tem em causa aqui é o interesse familiar. Não é? E, na verdade, você tem que estar neutro, né? Mostrar uma posição de neutralidade, de isenção, e não aqui estar subsumido a alguns interesses de uma das partes. Por isso é que se diz lá no início, que em norma o membro do Conselho de Família não tem que ter interesse no processo, não tem que ser parte no processo, ok? Não é parte no processo, mas também não deve atuar com favorecimentos, deve atuar de modo isento, de modo a que a sua neutralidade possa efetivamente vir ao de cima e
auxiliar da melhor maneira o tribunal na hora da decisão. Por outro lado, deve atuar com verdade, falar a verdade, somente a verdade, não mais do que a verdade. Daí que em determinadas circunstâncias, se não falar com a verdade, o que é que o tribunal vai agir? Vai recusar o seu parecer e vai fundamentar isso. Falta de verdade. Justiça, boa-fé. A boa-fé é o que se exige para todo indivíduo. Atenção, quando fala-se de boa-fé, olhamos aqui para o bom pater família, ou seja, para o bom pai de família. Um bom pai de família, quem é? Pois é, um bom pai de família, todo mundo sabe quem é um bom pai de família, no entanto. Então, tens que estar assim num processo. Bem, agir bem. Não fazer com o outro que não queres que façam assim. Perfeito. Dentro ainda daquilo que é o funcionamento, temos aqui que o Conselho só pode reunir quando estiverem presentes pelo menos um membro de cada parte. Perfeito. Não é? Significa que se nós estivermos perante um processo, não é? E foram efetivamente nomeados os membros do Conselho de Família, foram indicados, e no entanto, no que diz respeito ao processo, em tramitação, já o tribunal notifica o membro de família para ser ouvido em sede de audiência e lá apenas aparecem os dois representantes de uma das partes. Assim haverá conselho de família, haverá deliberação? Não haverá. O processo vai ter que ser adiado, a audiência, de modo a que devem estar pelo menos um representante de cada parte. Perfeito. Depois disso, como é que é feita as deliberações? Como é que são feitas as deliberações? Meu caro, já falamos que deliberações têm que ver com decisões de órgãos colegiais. No entanto, o Conselho de Família é um órgão colegial. Sendo um órgão colegial, as suas deliberações, em norma, devem ser unânimes. Atenção, unanimidade pressupõe que todos os indivíduos ou todos os membros devem estar de acordo com a decisão tomada. Isso é unanimidade. Porém, existirá casos em que não será possível essa unanimidade, então teremos de aplicar um outro regime que é o da maioria. Perfeito, maioria são 4 integrantes, se pelo menos 3 votarem a favor de uma, não é, de uma decisão e um votar contra, então há aqui maioria e no entanto a maioria vence. Se não for possível conseguir a maioria, ali é simples, são 2 de cada parte, então cada parte vai apresentar os seus argumentos e com base nesses argumentos o tribunal vai avaliar e poderá chegar a uma decisão. Tudo isso nós encontramos consagrados também aqui na nossa lei, é só olharmos para o artigo 19º, que fala sobre deliberações, né? E temos aqui, deliberações são decisões, não vale a pena estar a falar, acho que você já deve estar cansado de ouvir isso. Então, diz o seguinte, o Conselho de Família poderá reunir com pelo menos um membro, representante de cada parte, devendo as deliberações ser tomadas por maioria. Okay? Quando não for possível obter deliberação, deverá o tribunal consignar sucintamente o conteúdo das opiniões expressas. Atenção, quando eu falo aqui em consignar vamos fazer isso em ata, né? Consignar em ata, escrever, mandará ao tribunal, o juiz vai ditar aquilo que as partes, cada representante for dizendo, para o caríssimo escrivão, e o escrivão vai efetivamente consignar tudo aquilo que for dito em ata, nos termos do artigo 19º. Perfeito. No entanto, para finalizar aqui a nossa matéria, falaremos então sobre a intervenção. E atenção que, já lá atrás referi muito bem, a intervenção no processo do Conselho de Família pode ser obrigatória e pode ser facultativa. Não é? E é obrigatória quando? É obrigatório quando a própria lei determina que o Conselho de Família deve ser chamado a intervir sob pena de nulidade processual. Perfeito, meus caros. Se, nesses casos, o Conselho de Família não reunir, automaticamente estaríamos perante uma nulidade processual. O processo extingue, o processo não terá efeito nenhum, no entanto, haverá aqui problemas graves porque não houve a constituição do Conselho de Família. Então, quais são os casos em que são obrigatório, que é obrigatório, a constituição do Conselho de Família? Primeiro, na autorização de casamento de menores, quando houver injustificada recusa por parte do seu representante. Meus caros, vamos lá buscar mais uma vez Teoria Geral do Direito Civil, falamos sobre as incapacidades, e uma das incapacidades é a menoridade, perfeito. Não obstante a menoridade, existirão determinadas circunstâncias em que menores poderão praticar atos jurídicos
que só podem ser praticados por maiores. Um deles é o casamento, perfeito. O casamento é um negócio jurídico, no entanto, o menor pode celebrar o casamento ou pode contrair matrimônio, pode sim contrair matrimônio, desde que haja aqui a citação do seu representante. Quem é o representante do menor? É aquele que exerce poder paternal, na ausência dele, é aquele que exerce a tutela. Perfeito. Então, se o representante legal não permitir de forma injustificada que o menor se case, então ele pode aceitar ou pode efetivamente o quê? Requerer o suprimento no tribunal. No entanto, ao requerer o suprimento no tribunal, aqui é obrigatório a constituição do Conselho de Família. Perfeito. Estamos a falar do menor, portanto, o Conselho de Família vai ser constituído por 4 membros, perfeito. Esses 4 membros terão 2 na parte da mãe, 2 na parte do pai. E que aquele conselho vai auxiliar o tribunal naquilo que é a tomada da decisão da melhor maneira possível. Não é? Podemos assim olhar, só para efetivamente dar respaldo legal naquilo que a gente está aqui a abordar, para o artigo 24º, não é? Que fala sobre a idade de núbio. Na idade de núbio, quem pode efetivamente contrair matrimônio, não é? O artigo diz só pode casar os maiores de 18 anos, não é? Mas aqui no número 3 temos, excepcionalmente, no número 2, poderá ser autorizado a casar o homem que tenha completado 16 e a mulher que tenha completado 15 anos, quando ponderar as circunstâncias, ok? Perfeito. Porém, esta autorização, não é? Esta autorização a que se refere o número anterior, será concebida pelos pais, perfeito, tutores ou por quem tiver o menor a seu cargo, podendo ser suprida, e está aqui, podendo ser suprida, ouvido quem? O Conselho de Família, quando a não autorização se mostra injustificada, perfeito. Está aqui o Conselho de Família deve ser, é obrigatória a Constituição, a lei determina sim. Se não se cumprir, este processo será nulo, no entanto, se o tribunal autorizar, já sabem, essa autorização não será válida e, consequentemente, o casamento que se for contrair também será efetivamente anulado. No entanto, temos ainda aqui outras circunstâncias, para além desta. Temos os casos em que tivemos a falar do reconhecimento da união de facto judicial. Atenção que a união de facto pode ser judicial ou extrajudicial, né? Extrajudicial quando as partes vão para a conservatória e assim, de forma mútua, reconhece a união de facto, e extrajudicial quando vamos para o tribunal, normalmente quando estamos a falar do reconhecimento da união de facto por morte ou por ruptura. Nesses casos, consequentemente, é obrigatório a constituição de Conselho de Família. Na escolha do nome do filho, em caso de desacordo, perfeito. Vamos lá, eu quero dar o nome do meu filho de Mingo e você quer dar o nome no filho de José, não é? E, portanto, há aqui esse desacordo. Para ti, Mingo é muito feio, para mim, José não dá, e desacordamos. No entanto, queremos efetivamente ir para uma ação, e essa ação que diz respeito à filiação, vamos ter que depois constituir o Conselho de Família, no artigo 133. E ainda temos aqui na tutela, ou nas ações de tutela, efetivamente também é obrigatório a constituição do Conselho de Família. Vamos lá vaguear um pouco pelo nosso Código da Família. Primeiramente, vamos para o artigo 125, que estabelece claramente o Conselho de Família. Estamos aqui a falar de que é reconhecimento em caso de morte ou ruptura. Estamos aqui, e eu disse-vos efetivamente isso há pouco. Né? Diz o seguinte: Conselho de Família, para o reconhecimento da união de facto, o tribunal deverá ouvir o Conselho de Família. Perfeito. Está aqui a nos dar respaldo. Depois está aqui relações de pais e filhos, certo, meus caros? Certíssimo. Artigo 133 diz direito ao nome. O filho tem direito ao uso dos apelidos paternos e paternos demais. Ok, perfeito. O nome do filho será escolhido, número 2, ok? O nome do filho será escolhido por acordo entre o pai e mãe. E na falta de acordo, pelo tribunal ouvido o Conselho de quê? De Família. Perfeito. Aqui a obrigatoriedade da constituição do Conselho de Família. Perfeito. Depois temos ainda a questão da tutela, que está aqui nos termos do artigo 232. Deixa-me lá ir. Tutela, até a verdade começa aqui, não é? Começa aqui e, no entanto, a tutela, o artigo 32 diz:
Audição obrigatória. Para a nomeação do tutor, o tribunal deverá ouvir a opinião do Conselho de Família. Perfeito, meus caros, perfeito. O Conselho de Família é muito importante, muito, mas muito importante. E, por conseguinte, é importante também. E devemos deixar aqui os devidos agradecimentos ao Alex Link, porque essa lei foi retirada de lá, de certeza. Não é? É um site muito bom para quem acompanha os vídeos e quer legislação. Pode efetivamente ir a aceder ao LexLink e lá poderá ter efetivamente as melhores legislações. E não só, a própria doutora Patrícia é titular do Portal Jurídico Angolano, também é um site oficial. É só ir para o Google, escrever Portal Jurídico Angolano, vai encontrar, entra lá e subscreva e poderá ter efetivamente acesso a legislações também. No entanto, é uma boa ferramenta, né? Esses sites, porque muitas vezes, para quem está fora de Luanda, por exemplo, ou está numa província em que não há representação da Assembleia não, da imprensa nacional, né? Pode efetivamente ter legislações digitais e eles têm as legislações sempre atualizadas, então é efetivamente uma mais-valia para todos. Eu estou a usar a lei deles, então tenho efetivamente que fazer essa referência, né? E dar a César o que é de César, porque nós não somos os autores de legislações nenhuma, né? E não obstante aqui a legislação ter sido aprovada pelo nosso legislador, mas só conseguimos ter acesso a essa digital por conta efetivamente da LexLink. Pois é, vamos lá então dar sequência. Temos aqui a facultativa, não é, que é a intervenção facultativa. Quando a intervenção do Conselho de Família só é chamada, seja por iniciativa das partes ou do tribunal, quando considere útil para a decisão da causa. Perfeito. Então aqui não há uma obrigatoriedade. Com ou sem Conselho de Família, o processo tramitará sem problemas nenhum. Atenção, aqui existe dentro daquilo que é o caráter obrigatório uma taxatividade, uma especificidade. A lei determina claramente, expressamente, que deve-se constituir Conselho de Família. E aqui nesses casos, na verdade, não é obrigatório. Nós temos aqui, a título de exemplo, nas ações de divórcio, quando for útil a conciliação dos cônjuges, nós temos o artigo 105, depois você vai lá ler, não vou mais sair daqui e voltar. O exercício da autoridade paternal também não é obrigatório, nós temos o artigo 159 do Código da Família, o estabelecimento ou impugnação de filiação, artigo 195, a adoção, artigo 215, em todas as demais ações familiares, segundo a regra do artigo 16 do Código da Família. Meus caros, é basicamente isso que eu tinha preparado. E eu, na verdade, aqui quis pedir alguma coisa, mas não vou pedir, eu vou tomar a minha decisão sozinho. Na verdade, era saber se eu falo na próxima aula sobre o casamento ou falo sobre as questões familiares de filiação. Mas acho que vou optar pelaquela que eu achar conveniente, né? Porque é assim que tem que ser mesmo. Na verdade, isso aqui é feito de acordo com aquilo que são as minhas convicções. Eu tento pedir auxílio que vocês não querem me ajudar, então paciência, vão ter efetivamente que aceitar aquilo que eu determinar. No entanto, meus caros, é tudo quanto é preparado para hoje. Olhamos para aquilo que é o Conselho de Família, um órgão de vital importância para as relações jurídicas familiares, né? Vimos daquilo que é o seu conceito, apresentamos a sua função social, apresentamos os modos de constituição, os modos de intervenção, o funcionamento, enfim. É efetivamente um órgão muito, mas muito importante e que na sua vida prática, se quiser efetivamente seguir direito, muitas vezes vai ouvir falar quando estiver perante as relações jurídicas familiares. Portanto, meus caros, mais uma vez estou efetivamente muito grato, espero ter sido claro, objetivo e a minha abordagem tem efetivamente ido de acordo com a sua expectativa. Caso não, já sabe, não hesite. Entre em contacto, e pronto, de acordo com aquilo que for de acordo com a nossa expectativa temporal e também se efetivamente fazer a contribuição, né, que nós efetivamente solicitamos para podermos manter o nosso canal, nós vamos efetivamente responder de acordo com aquilo que pretender. E, por outro lado, mais uma vez, quero agradecer pela audiência e pelo tempo dispensado. Espero por si num próximo vídeo. E como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia.